Olá, essa é a nossa aula número 1. A gente vai falar hoje, quem nós somos e de onde vem quem nós somos. Deixa eu colocar aqui para gente ficar, para melhor vocês visualizarem. Então, por que é importante começarmos a falar de quem nós somos? Porque a base toda dessa mentoria vai mexer muito com várias crenças que você tem a respeito de quem nós somos. Então, para que vocês possam entender lá na frente certas coisas que nós vamos abordar, é primordial haver essa compreensão para vocês verem de onde vêm as definições do que é o ser humano. Então, eu trouxe para vocês referências bibliográficas, que depois vocês podem adquirir o livro ou o PDF, para vocês fazerem uma leitura mais ampla, para ir construindo e modificando essas crenças que a gente traz desde a infância. Então, o que é importante? De onde é que vem o nosso corpo? Quem nós somos? Esse fala sobre a inatalidade. É um autor que estudou a antroposofia. A antroposofia é o estudo da origem dos seres humanos. E nesse livro, A Inatalidade, ele descreve quem são os seres humanos antes do nascimento. Então, ele comprova cientificamente a pré-existência do ser humano e o caminho em direção até o nascimento. Não é ele que fala sobre os sete corpos sutis. Eu vou mostrar para vocês de onde vem esse conhecimento mais para frente. Eu quis colocar essa imagem para vocês começarem a ter contato, para expandir o nível de consciência, entendendo que nós não somos só um corpo físico. Além do corpo físico, nós temos um corpo etérico, um corpo astral, o corpo chamado mental inferior, o mental superior, búdico e átma. Todos os corpos aqui, além do físico, são corpos energéticos, que vocês vão entender logo, logo, né? Então, a antroposofia que eu falei é uma filosofia espiritual, mas não tem nenhuma ligação religiosa. Ela foi desenvolvida por Rudolf Steiner em 1900 e pouco, ou seja, no século XIX e início do século XX. É um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo. Então, já tem quantos séculos que o ser humano busca entender a sua origem e entender o caminho, né, da verdade que existe entre a ciência e a religião. Então, nessa filosofia espiritual da antroposofia é que vem a definição de que nós não somos só um corpo físico, somos um conjunto de corpos que formam um ser energético, vivendo uma experiência dentro de um corpo físico. Então, só quando a gente desperta para essa consciência de entender que nós somos muito mais do que um corpo físico, é que a gente pode fazer as mudanças que vocês vão aprender lá na frente. Então, a vida só pode ser entendida se a gente contemplar essa totalidade. Porque se a gente se fixar nos acontecimentos só após o nascimento, tem muitas coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir entender. E por isso houve esse estudo de onde é que nós viemos, desde quando o ser humano existe. É aquele termo da pré-existência, antes do nascimento. Então, aqui, ó, o eu energético realiza sua biografia terrena em vivências e experiências que são parte do seu destino. A alma procura experiências de compensação e correção, que são resultados e as consequências de sua última existência terrena, e, por conseguinte, também as pessoas com quem outrora esteve ligado. Esse é um conceito muito que a gente encontra no budismo, que explica, né, a nossa vinda à Terra para desenvolvimento, pagando os erros do passado, que é o chamado karma,
e usufruindo também de coisas que a gente adquiriu, de conhecimentos bons, que é chamado Dharma. Então, o espírito humano está na Terra para coletar experiências e passar por processo de transformação, que só podem ser realizados na Terra. Esse desenvolvimento e amadurecimento é o objetivo da nossa existência na Terra. Nada é por acaso. Nada, absolutamente, como diz lá na Bíblia. Nenhuma folha de uma árvore cai sem autorização divina. Então, tudo está certo do jeito que está. Isso é muito importante a gente entender, para a gente não viver com aquela ideia no pensamento. Ah, mas e se eu tivesse feito isso? E se tivesse acontecido isso? Gente, não existe o e se. Existe o que aconteceu, tá? Desde o nascimento, todas as coisas que nos acontecem foi planejado anteriormente com o nosso consentimento. E é chamado projeto de vida. Então, cada um de nós temos um projeto pré-definido, acordado entre todos os envolvidos. Acontece que nós temos a lei do esquecimento, que é para nossa própria proteção. E com o esquecimento, a gente também, além de esquecer as coisas ruins que nós fizemos em outras vidas, a gente esquece do nosso projeto de vida. Uma coisa a saber importante é o poder que a nossa alma tem. Apesar da gente não ter consciência disso, a nossa alma tem um poder de autocura, ela é autorreguladora, e a alma sabe o lugar certo onde ela deve estar. Então, o segredo para você desenvolver bem nessa mentoria é você tentar silenciar a mente, porque a mente vai te trazer muitos questionamentos baseados nas suas crenças que você adquiriu. Então, se você conseguir silenciar a mente, diminuir os julgamentos, você vai assimilando esses conhecimentos que talvez sejam novos para algumas de vocês que estão aqui. Então, considerando aquela definição dos 7 corpos sutis, lá dentro a gente tem uma centelha divina, que é aquele último corpo chamado Atma. Atma é uma fragmentação de Deus dentro de nós, chamada por eu superior, chamada por centelha divina, é algo de Deus que habita dentro de nós. E essa centelha divina, ela tem uma sabedoria infinitamente maior do que a nossa. Então, ao longo dessa jornada de autoconhecimento que eu vou conduzir vocês, a gente vai silenciar a mente, liberar as crenças que nos prendem, impedindo o nosso desenvolvimento, para vocês aprenderem a entrar em contato com a sua centelha divina, porque ela é quem tem a sabedoria na vida de vocês, não sou eu. Eu vou apenas mostrar o caminho que vocês podem fazer para chegar a cumprir a sua missão na Terra. Então, agora vamos falar especificamente dos 7 corpos sutis, para vocês entenderem aquela foto aqui. Aqui tem uma outra foto, né? Mas é bem semelhante àquela que eu coloquei lá, apenas aqui é um homem. Esse é o nosso corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o mental superior, o búdico e o Atma. O Atma é esse aqui, gente, que eu falei, que é a partícula de Deus que habita em nós. Esses conhecimentos, eles já vêm originário de filosofias muito antigas, mas muito antiga mesmo, são milênios antes de Cristo, como o hinduísmo, o budismo, o xamanismo, tem também conhecimentos da medicina védica, que é o povo da Índia. Então, essa definição dos corpos energéticos vem dessas filosofias. E eles são chamados corpos sutis porque eles são componentes de uma estrutura energética não visível e nem palpável aos 5 sentidos humanos. Elas são assim porque não são perceptíveis nem sequer por aparelhos que hoje a gente dispõe. Só que através desses conhecimentos da antiguidade, de muitos estudos, muitos autores descrevem o conhecimento porque na atuação diária, na medicina da prática,
foi se evidenciando que nós tínhamos algo a mais a ser olhado, não só o corpo físico, né? É difícil a gente imaginar como que dentro de nós a gente tem esses 7 corpos. Mas cada um, gente, é uma... Como nós temos um corpo físico que é palpável, os demais, eles também têm, cada um nível de vibração. Então, eles se acomodam um dentro do outro. E eles se interconectam e eles influenciam o nosso bem-estar mental, físico, emocional e espiritual. Então, eu quis trazer para vocês rapidamente a descrição de cada um para construir o conhecimento, né? Vamos falar do corpo físico, que é esse que a gente conhece, que a gente vivencia todos os dias. Ele é a manifestação material do mundo energético. Então, nós somos feitos de energia. E a energia produziu esse corpo físico. E está diretamente relacionado aos nossos órgãos, sistemas e sentidos, que todo mundo conhece, já estudou na biologia. O corpo etérico, que é aquele número 2, é um corpo sutil, ele é responsável por manter a vitalidade e a energia do corpo físico. Ele distribui a energia vital e também é conhecido como prana dentro da medicina ayurvédica, tá bom? O corpo astral, vamos lá